Olá, bem-vindos a mais um episódio do Café para Despertar. E hoje nós estamos aqui com Flávia Ricamente. Você já para aí, vai lá no Instagram e segue Ricamente, Flávia Ricamente. Tenho certeza que vai ter muito conteúdo bacana lá que você vai acessar, você vai aprender e você vai ampliar sua mente e a sua visão sobre a área financeira. E hoje o nosso podcast aqui é justamente sobre a parte financeira, aonde a gente vai trabalhar a mente, onde a gente vai trabalhar o financeiro, onde a gente vai trabalhar o emocional, porque é interessante, Flávia, o Brasil é um país que sofre muito por falta de cultura financeira. As crianças, pelo menos na minha geração, não eram ensinadas a lidar de uma maneira mais assertiva com o dinheiro. E aí chega na vida adulta, toda aquela dificuldade, o dinheiro passa a ser uma dor, ao invés de ser a solução dos problemas. E não estou falando da pessoa viver uma vida focada em ganhar dinheiro, mas de aprender a gerenciar, tomar decisões mais assertivas, menos emocionais. E interessante, a gente vai falar de uma parte emocional, porque a maioria das nossas decisões elas são emocionais e muitas das vezes quando a pessoa ela não tem justamente essa consciência ampliada, não tem essa visão de futuro, elas acabam equivocadamente tomando as decisões achando que estão tomando decisões corretas, mas quando na verdade, acabam tomando decisões irracionais. Então nós somos um ser racional que toma decisões irracionais. Então nós precisamos aprender a lidar melhor com o financeiro, a lidar melhor com as emoções, e hoje a gente quer te ouvir, já que você é especialista, é mentora, na área de finanças, é assessora de investimentos e tem aí uma longa trajetória, um legado na área de finanças e com muita informação para compartilhar com a gente aqui no podcast. Obrigado por você ter aceitado o convite e estar aqui para poder partilhar um pouco desse conhecimento com a gente. Uau, que honra, que missão. Já sintonizando tudo aí, né, toda essa introdução riquíssima. Prazer estar aqui no Café para Despertar, Renato, obrigada, parabéns pelo projeto, né, abranger todas as áreas. Eu falo que é de muita ousadia não deixar, a gavetinha financeira de fora, né, porque é sempre um tabu falar de dinheiro, como você falou aí, isso já vem enraizado, né, na nossa infância. Mas me apresentando, então, sou Flávia Ricamente, sou mentora de saúde financeira e assessora de investimentos. E esse projeto surgiu de uma transição, justamente, né, do mercado financeiro. Atuei 20 anos aí em grandes instituições, bancos e corretoras. Atuo ainda, mas surgiu justamente de perceber essa lacuna da mentalidade, como você falou, do emocional, do comportamento. Então, de tanto lidar com pessoas, né, ou nos altos da vida financeira, ou na parte, nos desafios, na dificuldade também, ficou claro que nunca é só sobre dinheiro. É sobre essa relação de consciência, de emocional, do histórico, da bagagem de padrões que a gente traz. Então eu vi desde muito novinha, com 20 anos foi meu primeiro banco, eu já era gerente executiva do que já existiu aqui o Unibanco e Citibank, são os 2 maiores que eu passei aqui em BH, já não existem mais. Mas eu sempre vi muito dinheiro circulando, né, nas contas, ou para o negativo ou para o positivo, e isso foi me despertando essa bagagem, né, e ao mesmo tempo conviver nesse universo engessado do sistema financeiro me fez aprender muita coisa e deixar para trás, desaprender muita coisa também, principalmente relacionado ao lado humano, porque antes de clientes, investidores ou tomadores, né, de crédito e de empréstimos, são vidas financeiras. E aí a gente volta para o que você introduziu, o histórico, a bagagem, as crenças que foram aprendidas ou ensinadas, né, de forma orgânica e não mal intencional, mas porque são heranças, né, que a gente vai. Então, mais ou menos o projeto é esse, a proposta é trazer essa troca para colocar o dinheiro para servir a nossa vida com propósito. E com propósito é interessante porque a maioria das vezes quando a gente vai conversar com as pessoas, ou até mesmo quando pessoas me procuram no consultório para poder iniciar um processo de terapia, uma das primeiras perguntas que eu faço é qual que é o seu propósito? E a maioria das pessoas não tem um propósito, não sabem aonde querem chegar. E para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve.
E muitas das vezes, em função da nossa programação natural, nos levar a tomar decisões emocionais porque gastam menos energia, o nosso corpo ele quer gastar menos energia. É interessante porque muitas das vezes as pessoas elas falam assim: como assim? O corpo querer gastar menos energia? É uma programação natural que vem desde a época das cavernas, quando havia poucos alimentos, então o corpo não sabia a hora que a pessoa ia alimentar, então o que que ele fazia? Gastava pouca energia para ele poder passar O horas, instinto de dias, sobrevivência. o instinto de sobrevivência, né, para que ele pudesse, aguardar a próxima hora do alimento, né, então ele trazia uma reserva ali. Até hoje nós vivemos essa programação, então nosso corpo sempre nos induz a tomar decisões emocionais ali, imediata. O que que o marketing trabalha o tempo inteiro nas redes? Vender pelo emocional. Olha, Uhum, vai resolver a sua vida, vai te dar mais conforto, vai te dar mais prazer com menos esforço, é tudo que o uhum, nosso corpo quer ouvir. Então, muitas das vezes, o lidar com dinheiro vai uhum, nessa questão: como que eu faço para ganhar dinheiro mais fácil, mais rápido, uhum, sem muito esforço? Como que eu faço para multiplicar o meu dinheiro mais fácil, mais uhum, rápido? E aí, muitas das vezes, é onde as pessoas caem em golpes, caem em pirâmides uhum, financeiras e tantas outras questões que a gente, né, historicamente conhece aqui no uhum, Brasil. Para poder quebrar essa crença, então, do lidar com o dinheiro, de trabalhar com o dinheiro e de fazer com que o dinheiro trabalhe para si, o que que você acha que é o primeiro passo então, né, da pessoa encontrar esse propósito, encontrando esse propósito, qual que é o primeiro passo para que ela possa caminhar em direção a esse uhum. propósito? Vamos falar de alguns passos então, né, riquíssimo tudo isso que você trouxe, eu já fui, fazendo uma analogia aqui desse imediatismo que você falou, né, o atalho, o imediatismo, que tem tudo a ver com o consumismo, que tem tudo a ver com as práticas aí fora, marketing, sistema, né, que trabalham muito bem com o nosso emocional sem a gente saber, né. Imediatismo e consumismo não combina com crescimento sustentável, com visão de longo prazo. Mas um primeiro passo, assim, inegociável com certeza, e talvez o mais negligenciado, as pessoas tendem a achar que o mais difícil é entender de finanças, é organizar uma planilha, ter um orçamento, ou é ganhar mais dinheiro. Não, se eu ganhasse bem mais, Flávio, se meu salário se dobrasse, minha vida financeira estaria resolvida. Não está. Ou que talvez o mais difícil seja entender de investimentos. Não, o problema, Flávio, é que é tudo muito complexo, esse linguajar, essas letrinhas, é tudo muito complicado, então não é para mim. Todos esses são passos importantes atrás da aceitação da mudança de mentalidade. Sem mudar a mentalidade, sem mudar a postura, sem acessar a inteligência financeira, que é um saber nato, não tem nada a ver com diploma, com faculdade. Eu tive a oportunidade de estar fazer uma experiência numa aldeia sagrada indígena por 10 dias lá no meio, no coração da floresta amazônica. E estar lá, né, nos indígenas, com um líder, um cacique, foi muito rico, porque a gente teve uma troca raiz sobre prosperidade, sobre finanças. E eles entendem as leis naturais da prosperidade, do ritmo, da causa e efeito. Então, caminha por aí. Mas como? Por onde que eu começo? Olhando talvez para os nossos primeiros erros, né, aonde não está funcionando. São possivelmente 3 caminhos, vamos dizer assim, da maioria. Ou eu nunca ganho dinheiro, é sempre aquela luta, nunca entra, quer dizer, é muita crença de não merecimento, de escassez, de que tem que ser difícil, tem que ser suado. Esse é um perfil, nunca ganha, nunca entra, é aquele baixo merecimento, é a sobrevivência. Entra para pagar, minha vida é pagar boleto. Segundo, entra e não sobra, ganho bem, aquela pessoa que fala, Flávio, mas o dinheiro entra, eu faço dinheiro, mas não para. Entra, mas perde. Entra por um lado, sai pelo outro, né? Parece que escorre pelas mãos. Então também tem algo da mentalidade, do comportamento para ser trabalhado. Ou o terceiro, quem ganha, ganha, ganha muito, mas nunca está satisfeito. Aquele dinheiro não preenche, não tem propósito. Fácil de enxergar por aí esses 3 perfis? Muito fácil, Flávia, e é interessante porque vem muito da cultura do brasileiro. Às vezes a pessoa, ela cresceu numa família humilde, aonde, o dinheiro era no sacrifício, era para pagar contas. Então, é interessante porque, muita gente tem aquela cultura, né: "Nossa, estou satisfeito, porque esse mês deu para pagar foi a Total. conta, mas deu para pagar tudo". E a pessoa se sente bem, só com isso, só pagando Uhum, as contas, só, uhum, né, para poder manter o nome limpo. Opa, manter o nome limpo é legal, é perfeito, mas é só o primeiro passo, uhum, tem muito mais por aí. uhum, Então, quando você traz a quebra,
né, de crenças limitantes e essa mudança de mentalidade é essa mudança de cultura, porque a gente aprendeu desde a infância. E é interessante porque a gente aprende por pessoas, que são autoridades na nossa vida, Total. muitas das vezes, são os nossos pais. E como que a gente aprende isso? Muitas das vezes não precisa nem ser falado, porque as pessoas têm a a a falsa, noção de que só aquilo que é falado que entra, é o comportamento, é o exemplo, Exemplo. né. Então nós somos como esponjas, nós estamos o tempo inteiro absorvendo as informações que o ambiente nos apresenta. Então, né, você vê lá, o pai viveu a vida inteira para pagar conta, viveu a vida inteira na prestação, viveu a vida inteira no crediário, viveu a vida inteira para fazer consórcio, para poder conseguir as coisas. A pessoa chega na vida adulta, ela acha que o jeito certo de tomar Uhum, decisões é assim, uhum, é viver no crediário, é viver, no consórcio, para poder obter as coisas, e ela não tem a cultura de administrar de uma maneira mais assertiva o seu dinheiro. uhum, O que dizer de poupar? Quando você disse que não é só sobre ganhar mais, e é interessante porque eu acredito muito nisso, porque eu já li livros que trazem exemplos de pessoas que eram domésticos, que faziam serviços domésticos, serviços caseiros, que ganhavam um salário mínimo, mas em função de terem uma noção de como administrar os seus recursos, em alguns anos se tornaram milionários, ganhando salário mínimo. uhum, Então não vai muito de encontro com o quanto que você ganha. Claro que quanto você ganha sabendo administrar financeiramente, você vai atingir uma meta mais rápido. Mas se você ganha pouco, mas tiver uma consciência, uma mentalidade voltada para lidar, com o dinheiro, certamente, eh você vai conseguir acelerar uhum. o alcance desse propósito, desse processo. É bem por aí, Flávia? Totalmente assino junto. Essa questão da ruptura, igual você trouxe, né, dos padrões que nem sempre são falados, então, a gente concorda que está mais enterrado isso? Porque se eu não lembro lembrar do que a gente já ouvia, já é desafiador. Imagina lembrar que coisa que a gente nem ouvia, mas foi inserida como práticas, fortes impactos emocionais, tudo isso, né. Então o que eu quero dizer e acolher a galera que vai estar nos assistindo aqui, nos ouvindo, é que é doloroso romper essas crenças, é um processo de investigação, porque como você falou, o cérebro ele não quer procurar, não quer mexer nessas coisas. Então por isso que, de forma implacável mesmo, o maior passo é assumir, aceitar que a nossa mentalidade que nos trouxe até aqui, ela não é favorável para o nosso crescimento financeiro. E é inclusive daí que surgiu a Flávia Ricamente, né, porque se não enriquecer, se não investir na mente, nada acompanha. Então, a mentalidade que é o nosso ser, comportamentos, consciência, pensamentos, sentimentos, referências e então práticas, é ela que mantém a gente num jogo sustentável. Porque senão é um ganha, entra dinheiro fácil, mas sai fácil. E aí não é prosperar, né? Não é qualidade de vida. Então foi daí que surgiu a Ricamente, porque na verdade a Flávia lá de passados e passados tinha uma mentalidade pobre. Pobre, tinha até condição financeira, tinha até renda, tinha até acesso, mas emocionalmente, de merecimento, tinha um forte viés na escassez, no apego. Então perceba que não é sobre o dinheiro. E foi dessa transição, dessa construção, dessa decisão de eu vou construir uma mentalidade de riqueza. E aí vai abrangendo as outras áreas da vida também, como hábitos ricos, né? Eu falo muito disso, de hábitos ricos, é um conjunto de hábitos ricos. Então esse é um ponto. O outro ponto é que realmente mais dinheiro só não resolve o problema financeiro, né, tanto que você vê pessoas a gente já, né, já é fácil se deparar com exemplos assim, pessoas que têm todo embolado lá, o nome está negativado, aí como você falou, tem 5.000 de dívida, aí vem um parente, um amigo, vai lá: "Não, tá fulano, eu vou te ajudar, vou te dar aqui 5.000, resolve, vai lá, paga todo mundo", daqui a 3 meses, o que que acontece? A pessoa está toda embolada de novo, porque resolveu o problema financeiro, mas não resolveu a carência da inteligência financeira, a sabedoria para lidar com essa moeda. Então a gente fecha aqui que o primeiro ponto, o maior tesouro que a gente pode entregar é essa aceitação de com quem eu ando, quem que eu escuto, que tipo de práticas que eu fiz até hoje que não foram favoráveis à minha mentalidade. Aceita que a gente pode mudar a mentalidade porque todas as falsas verdades que a gente viveu abraçado até agora não me ajudou ou me trouxeram até aqui. Para dar um passo a mais, tem que mexer nessas gavetinhas. Olha, isso é muito interessante, porque eu lembrei de uma vez que eu atendi uma cliente,
E na hora que ela foi contando a história dela e ela se imaginava como se o universo fizesse tudo para prejudicar ela. Uau. Ela se achava. Falei, nossa, isso é muito importante, né? O universo que escolheu para você poder só sofrer, só Uau. ter dor, tudo dá errado Forte, hein? na sua vida. Bom, o problema não é que o universo, o mundo estava contra ela, eram as decisões dela. E aí eu fui mostrando para ela, eu montei uma planilha na sessão para ela, falando para ela o seguinte, olha, vamos ver quanto de dinheiro já passou na sua mão, desde que quando você começou a trabalhar. E assim, passava em muito R$ 1 milhão, que Olha já só. havia passado pela mão dela. Aí eu virei para ela e falei assim, tá vendo, você já recebeu mais de R$ 1 milhão. Só que quais foram as suas prioridades? Uhum. As suas prioridades levaram você ao estado em que você está vivendo hoje. Uhum. Estado de endividamento, estado do nome no Serasa, o estado de estar com muitas prestações aí, você não sabe como vai pagar, por isso esse desespero, essa ansiedade. Agora, se você lá atrás emocionalmente fosse bem resolvida, se o seu gerenciamento emocional lhe proporcionasse um momento de decisões mais assertivas, ou seja, em vez de ficar escolhendo pelo sistema 1, que é o emocional, é o automático, vai no impulso, escolher pelo sistema 2, que ele é mais analítico, ele é mais racional, não vai fazer você acertar sempre, mas você vai ter condições de aumentar a probabilidade, já que nós vivemos um mundo de probabilidades, aumentar a probabilidade de acertar mais do que errar mais. E aí ela começou a ampliar a visão dela e entender que na realidade não era o mundo que estava contra ela, eram as Uhum. decisões dela, era o eu dela E que teria que ser possivelmente, Renato, resolvido. ela não tinha a menor noção, quer dizer, alguém de fora precisou mostrar para ela que tinha passado 1 milhão, ela não tinha noção que tinha passado esse fluxo financeiro todo na mão dela, né. Precisou Sim, de trazer essa clareza dos números aí do mês a mês, quer dizer, clareza, porque as né. coisas são naturalizadas facilmente pelo nosso cérebro, né? Uhum. E principalmente quando a gente segue uma cultura, igual ela falava, né? Nossa, mas meu pai sempre comprava as coisas na Uhum. prestação. Ele fez consórcio para conseguir a antena parabólica lá de casa, ele fez consórcio para conseguir o Uhum. videocassete lá em casa, então era tudo no consórcio. Então, o que ela aprendeu é isso. Então, ela entendeu que tudo que ela queria de Uhum. interessante para adquirir teria que ser via prestação, com esforço ou no consórcio. Então, era essa a cultura que ela carregava. Então, a cultura dela não era ela poder trazer prosperidade. E o pior de tudo é que ela não tinha propósito. Ela queria satisfazer as iniciativas que o grupo que ela frequentava fazia. Uhum. Então, para ser aceita ali no grupo, tinha que ter o carro tal, tinha que ter a roupa tal, a bolsa da marca tal, o celular do jeito tal. Então, assim, o tempo inteiro sendo influenciada pelo meio. E aquilo do eu interior dela, do que fazia sentido para ela mesma, foi deixando de lado, E a qualidade de vida pagando um preço pagando um altíssimo. preço altíssimo. Porque o que que acontece? Ela se torna ansiosa, aí daquela ansiedade não satisfeita vinha a tristeza, daquela tristeza não resolvida vinha a depressão, A ânsia de consumir para preencher algo de dentro, de né, que dentro, você que acha não que é se por fora, resolve. acha que é a próxima roupa, acha que é a próxima bolsa, acha que é o carro novo, mas é de dentro. Então aquele contentamento nunca se preenche, né, nunca fica pleno, porque é algo externo. E aí vive esse ciclo Ciclo. interminável, até que ela teve uma clareza de buscar terapia para poder entender o que estava Uhum, acontecendo e tentar resolver a situação. uhum, E aonde ela conseguiu exercer melhor as decisões a partir do momento que ela aprendeu a gerenciar melhor uhum. as emoções. Mas eu sei que não é só um passo. Qual que seria o segundo passo para que a pessoa prosseguisse nessa jornada de alcançar esse propósito e com essa mentalidade financeira já eh, as pessoas que estão nos assistindo aqui já com um gostinho na boca de querer saber um pouco mais para poder quebrar essa cultura, essa mentalidade que até então não era nem falada no Brasil, não havia investimentos governamentais para as escolas públicas e privadas, né, Uhum. para que pudesse então chegar ao conhecimento dessas pessoas e quebrar aquilo que
era natural, né? A Uhum. naturalização das coisas. Uhum. Porque eu li recentemente uma matéria dizendo que se toda a riqueza do mundo ela fosse dividida por igual para todas as pessoas, em menos de 5 anos, aqueles que são ricos hoje voltariam a ser ricos novamente. E aqueles que vivem na miséria voltariam a viver na miséria, justamente por causa dessa mentalidade. Então, qual seria esse segundo passo, Flávia? Uhum. Então, é o tal do dinheiro com propósito, né? E aí a gente vai entrar que esse dinheiro com propósito, ele afeta tanto os 2 pilares, né, de toda o acesso e a experiência que eu fui vivendo com os meus clientes, mentorados, investidores, ou alunos também, que eu ensino desde o início aí para investir. Quais são esses 2 momentos? É entender a saúde financeira e entender o investir com propósito, colocar o dinheiro para trabalhar com propósito, é entender um pouquinho como que esse dinheiro vai voltar para mim, no caso aí de fazer ele trabalhar para a gente. Então, no primeiro kit aqui, que é a saúde financeira, é entender, porque aí o segundo passo tem a ver com investir em conhecimento. E aí, como você falou, a gente vai para a vida, manda ir para a faculdade, vai estudar para você ser alguém na vida, vai ter uma carreira, vai ter uma família, uma esposa, um marido, para você ser alguém na vida, né? E todo esse ser alguém na vida, como se a gente já não nascesse alguém, né? Porque, olha, a gente já nasceu alguém. A minha filha formou agora, trouxe o diploma e tudo, falei, mas estou formada. Falei, minha filha, você nasceu formada. O que você tem aí agora é um diploma, né? Mais ou menos por aí. Mas é claro que toda bagagem de conhecimento técnico é importante. Só que manda a gente ir para lá, ir atrás desse dinheiro, né? Tudo isso para a gente conquistar aí fora, para fazer o dinheiro vir. Mas ninguém fala, olha, em algum momento, de preferência no início, aprenda a cuidar dele. Ali também, assim como a gente investe em diploma, em carreira, em currículo, em bagagem técnica, em melhores estratégias relacionais para conviver, a gavetinha financeira é mais uma que requer tempo. Investimento de tempo e dinheiro e profissionais também para nos dar um farol, uma luz. Então, quando a gente olha para a saúde financeira, eu sou apaixonada por esse termo, saúde financeira. Por quê? Tem que ser saudável, tem que fazer bem para o estilo de vida do Renato, do João, do Ricardo, da Flávia, de cada um, né? Então, primeiro tem uma pessoalidade, por isso que a gente chama de finanças pessoais. Mas saúde financeira, assim como a saúde física, né, representa hábitos e resultados diferentes para cada pessoa. Então, eu gosto muito desse formato artesanal, individual, respeitando o momento e as preferências de cada um. Senão, seria um kit padrão. Né? Vamos pegar uma planilha, vamos fazer. Você tem que ter tanto para você ser feliz, para você estar num padrão de saúde financeira, e não é assim. Então, isso requer autoconhecimento e conhecimento externo. Mas entrando aqui, então, nos pilares da saúde financeira, ele é comum a todo mundo, a gente só não olha dessa forma, né? Quais são os 3 pilares da saúde financeira? Ganhar. O dinheiro tem que entrar, tem que ter uma fonte, né? Que enriquecendo um pouco mais aqui, não é nem ganhar, é fazer. Porque a gente não senta e ganha dinheiro, a gente faz, né? A gente fala que quem ganha dinheiro é mendigo e criança, que vem fácil. Ganhou dinheiro, porque o que se ganha se perde. Então, somos fazedores de dinheiro. Né? O americano entende isso muito bem na língua, que é make money. Eu já li que o português é uma das poucas línguas, não a única, que tem esse termo ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, recebe e ganha, né? Senta e ganha. Então, primeiro, fazer dinheiro, ter a entrada, gastar, o que não significa só gastar menos, significa gastar melhor. Então, ganhar, gastar e investir. Porque só ganhar e gastar não é saúde financeira, Flávia? Bom, se eu ganho muito e gasto tudo, não. Se eu ganho muito e gasto até mais do que ganho, acontece, Renato? Nossa, demais, todo dia. Então, não é saúde financeira, porque não está sobrando. Porque senão eu sou refém desse ganhar. Né? E o sobrar, a saúde financeira, é uma construção para que aos poucos eu vá cada vez menos dependendo de uma fonte de renda, que é o ganhar. Então, o gerar sobras, que nada mais é do que poupar, né? E ter essa sabedoria, essa inteligência financeira para fazer o dinheiro começar a trabalhar para a gente, para quê? Para a gente poder ir desacelerando desse trabalhar e fazer dinheiro. Que é uma opção, não é então tá, vou parar e vou aposentar. Mas é a liberdade do poder de escolha. Trabalho porque eu quero, trabalho porque me dá propósito, produzo porque isso enriquece a minha vida, mas o meu padrão de vida básico ali hoje está sendo construído para que o retorno dos meus investimentos mantenha. Então, qualquer um desses 3 pilares, ganhar, gastar, investir, que em algum momento tiver em desequilíbrio, a gente está ferindo ali a saúde financeira.
Então, esse segundo passo seria o conhecimento. Entre esses 3 pilares, em que momento que cada um está? Não, Flávio, eu acho que eu não ganho mesmo, eu estou assim, muito aquém do que eu poderia estar ganhando, então vamos focar no ganhar. Flávio, eu ganho, mas gasto demais. Então, seu pilar prioritário, né, aquela coisa de dar um foco aqui agora, é em gastar melhor. Porque gastar faz parte, né? É o fruto tanto de manter as nossas necessidades, né? Porque o gastar envolve 2 gavetinhas também, necessidades e desejos, que a gente mistura muito. Tem coisa que, né? Nossa, eu preciso dessa saia, dessa bolsa. Não, você não precisa, você quer, né? Então, necessidade e desejo, equilibrar bem para gastar melhor. Isso também tem ferramenta, tem método para a gente entender melhor isso. E o terceiro pilar, investir. Porque se eu passar uma vida inteira ganhando e gastando, não importa o quanto, eu vou ser sempre refém desse mecanismo, né? É um estado de sobrevivência. E sobrevivência está ligada à escassez, não está ligada à prosperidade, à liberdade financeira. Abordei aí um pouco desse segundo passo, ficou claro, assim, a saúde financeira? Sim, e é interessante porque dentro desse processo de adquirir conhecimento, o que eu acho fundamental é a pessoa se conhecer em primeiro lugar, ela passar por uma jornada do autoconhecimento. Porque muitas das vezes, quando a pessoa ela não se conhece, ela vive uma vida para poder fugir da dor. Porque todo mundo não quer viver uma vida sem dor. O que foi o vício dos opioides lá nos Estados Unidos, né? Não eram as pessoas que tinham dores, tomavam os opioides, não tinham mais dor, mas aquele remédio, né, causava o efeito colateral, que era a dependência, que era o vício, e que acabou acelerando o processo de morte das pessoas, né? Uhum. Então, assim, a vida do ser humano é sempre uma vida de fuga, fugir da dor. Então, quando a pessoa não se autoconhece, o que acontece? A saia passa a fazer sentido para ela. Porque a saia é fugir da dor. Uhum. Eu vou ser mais feliz se eu tiver, eu preciso. Eu preciso, né? Eu vou estar igual a fulana de tal que usa, né? Por que as marcas gastam fortunas investindo nas celebridades, investindo nos influencers, veste, né, as atrizes, os atores? Perfeito. Porque elas querem o quê? Que aquelas pessoas influenciem aquelas outras, porque aquelas outras querem ser o quê? Ah, eu quero ser igual a fulana de tal, Quero me ser... tornar. me tornar. Então, fugindo de uma dor, porque a pessoa ela não é bem resolvida. Uhum. Agora, quando uma pessoa passa por uma jornada de autoconhecimento, ela se torna uma pessoa bem resolvida. E pessoa bem resolvida, ela tem decisões mais assertivas. Então, o primeiro passo desse adquirir conhecimento, o autoconhecimento é fundamental. O segundo é o conhecimento em si. Conhecimento em livros, conhecimento em cursos, método, né? em método. Em colocar em prática o que você está aprendendo. Sim, porque o conhecimento ele é intangível. Entendi. Eu nasci numa família humilde, uma família pobre. Meu pai trabalhava numa mineradora e tinha um salário ali para poder pagar as contas da casa, da família. Graças a Deus, nada faltou na nossa casa, mas eu tive o quê? A felicidade de ser uma casa que tinha livros e que tinha muitos livros. Então, na minha infância, eu lia muito e eu aprendia muita coisa através dos livros. Você também tinha uma mina de ouro. Tinha uma mina de ouro, casa. né, os livros. Os Então, me trouxe o hábito da leitura e aí eu fui aprimorando esse hábito e sempre lendo os bons livros e trabalhando os métodos daqueles livros que eles me ensinavam e eu consegui sair fora da caixa, consegui fazer o diferente, né? Você foi construindo a sua própria mentalidade, né? Diferente daquele padrão que você foi criado. Justamente, né? Aí na minha família fui o primeiro a me formar, fui o primeiro a fazer uma faculdade, uma pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, assim, pensar fora da caixa, não é? E o que me tirou daquela vida só de pagar contas. E hoje poder fazer o que eu quero, na hora que eu quero, poder ter sonhos a longo prazo. Mas tudo por quê? Porque eu tenho um propósito para ser alcançado. E tem coisas que hoje eu faço que as pessoas não entendem e às vezes me perguntam, né? Mas por que você está fazendo isso? E por que você recusou aquilo? Falei, não, porque isso aqui tem a ver com o meu propósito. Aquilo que eu recusei não tinha a ver com o meu propósito. E quando as pessoas me vêm falando não, e hoje uma das coisas que eu mais falo é não. Porque se não está de acordo com o meu propósito, é não. E às vezes são propostas maravilhosas, são coisas magníficas, mas não está de acordo com o meu propósito, Perfeito. então...
Porque vai aí me vai atrasar. além do dinheiro, né? Vai É além o do dinheiro dinheiro. com propósito, ele requer escolhas, que Requer seja um monte de justamente. não. Isso tudo que você falou tem muito a ver com o despertar, né, Renato? Porque quando a gente está desperta, a gente tem esse olhar com consciência para essas decisões. E uma outra coisa que é legal a gente navegar aqui também, sobre esse exemplo do consumo, da fuga, né? Que a gente consome por medo ou por espelhamento, por comparação, por se tornar uma pessoa. É muito fácil a gente perceber esse padrão, e aí até nessa cliente aí, nessa sua paciente, mentorada, como é que você chama? Você refere? Paciente. Paciente que você atendeu aí, que descobriram que passou 1 milhão na mão dela. O dinheiro, ele vai para onde a nossa energia tá, nossa atenção tá. Então eu falo, olha, eu não te conheço, talvez eu vou atender uma pessoa aqui que eu nunca conversei, né, dos meus alunos, mentorados também, mas me mostra a sua fatura de cartão de crédito ou seu extrato bancário que eu vou saber quem você é. É porque o dinheiro vai para onde está a nossa atenção. A gente já ouviu falar, sempre ouvi muito falar isso e questionava muito isso, né? Dinheiro é energia. Nessa época que eu comecei a ouvir, eu achava isso meio solto, meio místico. Não, gente, dinheiro não é energia. Mas por quê? Porque o dinheiro, ele segue, como você falou, prioridades. Onde está a nossa atenção, nossa energia, ali vai estar a troca financeira do nosso dinheiro. E já aproveitando isso aqui também, depois mais tarde eu fui entendendo que essa questão de dinheiro é energia, é porque importa muito, e aí depois você me fala se você tem alguma contribuição e uma visão também, importa muito a fonte de onde ele veio e para onde ele vai. Então, o dinheiro vindo, por que ele é energia? Porque a intenção, a fonte lícita ou ilícita, mais uma vez, o propósito, belo ou feio, de onde ele vem, e também para onde ele vai, faz diferença se esse dinheiro vai voltar, vai ser próspero, se esse negócio vai ser bem sucedido ou não. Então, se ele veio de uma fonte suja, ilícita, né, ou prejudicando pessoas também, esse dinheiro, a energia, a intenção, a história desse dinheiro, vamos falar assim, para quem não gosta da parte mais mística, energética, a fonte, o histórico, né, a bagagem que esse dinheiro traz, não vai. Pode vir te fazer feliz por um tempo, mas ele vai escorregar ali na frente de outra forma. E a mesma coisa, se ele veio de uma fonte até boa, que seja, né, o nosso salário, o nosso rendimento mensal aí de uma empresa, mas se eu priorizo coisas fúteis, vícios, comportamentos que prejudicam o outro, então a troca que eu estou fazendo com a moeda energética, que é uma ferramenta, vai me trazer coisa ruim. É nesse sentido que foi completando para mim essa importância, essa responsabilidade de onde vem e para onde vai a moeda, a ferramenta. Eu acredito muito nisso, Flávia, e eu sempre falo nos meus cursos, nas minhas palestras, e aí respeitando todas as crenças, mas eu falo com as pessoas, gente, olha, onde que a gente mora? Todo mundo na hora que a gente vai fazer essa reflexão da onde mora, pensa na sua casa. Mas a sua casa está onde? Está em qual rua? Está em qual cidade? Está em qual estado? Está em qual país? Está em qual continente? E está em qual planeta? Nós estamos dentro de um planeta. Uma casa só. Então nós moramos dentro de um planeta. E na hora que a gente vai pensar em termos de planeta, é um planeta que faz um movimento de rotação, faz um movimento de translação, não tem um motor que faz ele fazer esse movimento. Não tem uma tomada que ele está ligado e que produz uma energia para ele fazer esse movimento. Existe uma energia para fazer esse planeta se mover. Nós estamos aqui, né, e caminhamos nas ruas, e caminhamos na terra, na praia, nas ruas, e não saímos voando, porque tem uma energia que nos prende a esse solo. Então, vai falar que a energia ela não flui nas outras áreas da vida? É claro, o tempo inteiro. Perfeito. O tempo inteiro. Então, eu falo que eu chamo de Deus, mas pode chamar do universo, né, conforme a sua crença. Da natureza. Você pode chamar de qualquer forma que mas existe ali uma energia. E essa energia que vem com princípios. E se você, de certa maneira, você burla esses princípios energéticos, naturais, pelos quais, né, você desde sempre estão aqui, realmente você está saindo fora do fluxo. E aí para onde que essa energia vai? Então, certamente, né, eu sempre falo com as pessoas o seguinte, olha, você honra seu pai e sua mãe? E as pessoas, claro, todo aniversário. Eu falei, não, mas honrar não significa o aniversário. Honrar não significa o dia dos pais, não significa o dia das mães. Honrar significa todos os dias. E não necessariamente só com dinheiro.
O princípio da honra. Teve uma vez que uma pessoa virou e começou a me dar um monte de presentes. E eu atendi a pessoa, era meu discípulo, e eu falava assim, mas por que você está me dando esses presentes? Não, você é meu líder, e aí falam que tem que honrar o líder e tal. Eu falo assim, não, peraí, honrar o líder, opa, legal, honrar as pessoas, ó, excelente, ó. Mas você está honrando os seus pais primeiro? Porque o mandamento principal, pelo menos aquele que eu acredito, é honrar pai e mãe. Então você vai lá, honra seu pai e sua mãe, se eles estão honrados, ok. Aí você pode honrar quem você quiser. Mas se você for inverter o processo, e lá o seu pai às vezes está passando por dificuldades, por problemas, e você está honrando outras pessoas, opa. Porque na Bíblia, e aí eu sempre gosto de falar da Bíblia, não numa questão religiosa, porque as pessoas confundem muito, Flávia. Elas acham que a Bíblia ela pertence a uma determinada religião. E a Bíblia não pertence a religião nenhuma. A Bíblia é um livro comportamental. Perfeito. Um livro que traz histórias, que traz exemplos, personagens, muitos daqueles que erraram e se superaram e refizeram a vida e tiveram um sucesso a longo prazo, e outros, né, que trouxeram exemplos comportamentais que a gente pode replicar a todo Uma momento, que a gente inspiração, vai, né? que são inspirações. Então, a Bíblia é um livro comportamental. E lá fala o seguinte, o único momento em que ela se refere que as pessoas podem prolongar os seus anos de vida é quando você honra pai e mãe, mas em nenhum outro momento. Então, assim, eu vejo que esse fluxo energético financeiro, ele vai muito de encontro nisso. E aí, eu já vi famílias que, o pai está dando trabalho, o pai está idoso, a mãe está idosa, está dando trabalho, pega e coloca no asilo. E aí põe no asilo, e não que os asilos sejam ruins, mas põe no asilo e esquece ele lá no asilo, e deixa de visitá-lo no asilo, e deixa de fazer por ele coisas lá no asilo. Eu vi famílias terem derrocadas financeiras, baixarem o nível de qualidade, mas aonde que estava a honra? Não estava ali, né, no princípio, no modelo. Então, assim, eu acredito muito nessa questão energética, até pela questão do processo de tomada de decisão emocional, porque tudo é um ciclo, se conecta, né? Então, não adianta você achar que vai tomar decisões isoladas. Todas as decisões que você toma, elas se conectam. Eu costumo falar com os meus pacientes quando chegam lá para fazer terapia, e aí eu sempre pergunto, está fazendo atividade física? Aí alguns, mas para que você está me perguntando atividade física? Como assim? Né? Eu estou aqui para trabalhar a mente. Eu falei, mas a atividade física ela é uma das principais ferramentas para uma qualidade de saúde mental. O seu corpo está conectado, sua cabeça não está à parte, não. Você é um todo. Então eu tenho que saber como é que é a sua atividade física, eu tenho que saber como é a sua alimentação, eu tenho que saber como é o seu sono, eu tenho que saber como é a sua vida, para poder te ajudar a obter a melhor qualidade em saúde mental. E é um hábito rico. Hábito, com certeza. Hábito rico. Então, e a questão do tempo, né, Flávia? A forma como a gente investe o nosso tempo, né, é fundamental para que a gente possa ter uma qualidade de saúde mental, de decisões e financeiramente falando, extremamente fundamental, né? Me lembra de voltar no tempo depois? Claro. Que rico, me lembra de voltar ao tempo depois? Foi rico, hein? Abrir um gancho no que você trouxe, essa questão das leis existenciais, né? Você explicou de uma forma muito linda, que não estamos aqui soltos, né? Sem leis e princípios mesmo regindo tudo isso. E aí eu me lembrei que a gente estava fazendo um bate-papo ali fora, já trocando, né, propósitos e projetos, estreitando aqui, porque tudo isso tem a ver com essa sintonia do ambiente, né, do que a gente já percebe como propósito, e aí os projetos vão acontecendo dessa forma, é muito lindo ver isso. A gente estava falando ali de palestras, e aí o Renato me perguntou, né, sobre os temas de palestras, e uma das que eu falei para ele que eu gosto muito, se chama As 8 Leis Existenciais do Dinheiro e dos Investimentos. Como assim, Flávia? Então existem leis que regem isso? E aí, juntando com esse exemplo que você trouxe, né, da conexão universal, eu vou
compartilhar, dar um spoiler aqui? Pode, Renato? Claro, De com uma das certeza. leis? Então, exatamente a primeira lei, nessa palestra, nesse conteúdo aí que eu rodo o Brasil com ele, a primeira lei vai ser muito comum para todo mundo, mas a gente negligencia muitas vezes aí no automático aí e nos processos emocionais que vão nos sabotando. A primeira lei existencial do dinheiro e dos investimentos é a lei de causa e efeito. Então, todo resultado financeiro, aonde quer que eu esteja, Flávia, mas eu fui demitido, meu sócio me passou a perna, mas meu marido abandonou tudo e eu fiquei. Tudo isso é efeito, não é causa. Então, a lei de causa e efeito ela vai estar presente em toda a nossa saúde financeira ou nos resultados dos investimentos. É o famoso dando que se recebe, né? Também o dar e receber, exatamente. Então, mas eu quero receber, então dê. Eu quero ter, então solta o apego. Né? E aí, eu usando um pouco mais aqui no universo dos investimentos, né, poderia não, Flávia, mas foi a crise que me tirou do jogo, foi a Bolsa de Valores, foi a Selic, foi a mudança de governo. Não, tudo isso é efeito, porque isso são fatores que a gente não tem controle. Então, na lei de causa e efeito, eu posso focar na causa, naquilo que eu sou a causa, eu sou a lei. E não eu sou o efeito, eu sou a vítima. Né? Porque se a gente for vítima de tudo, então a gente vai estar sempre sujeito, não que a gente não seja vulnerável, mas eu faço o meu papel, cumpro a minha etapa de trabalhar, ser ético, cuidar da minha grana, saber que eu tenho que ter uma palavra linda que é muito utilizada lá nos Estados Unidos, frugalidade, que é viver abaixo das minhas posses, né? E não já passar o cartão sem ter um dinheiro. E não já... É muito comum isso, né? Utilizar o cartão de crédito, por quê? Porque eu não tenho dinheiro, então passa no cartão. Não, você está usando um dinheiro que não é seu, que você nem tem ainda. Né? O cartão de crédito ele é só uma ferramenta, um plástico, para um dinheiro que eu já tenho e eu quero usar como comodismo, como segurança de usar, né? Uma inteligência ferramental. Então, de viver abaixo das suas posses para fazer sobrar. Então, a lei de causa e efeito, você pode ter certeza que ela está atuando em todas as esferas aí dos nossos resultados financeiros. Nada disso que está acontecendo na sua vida é a causa, é o efeito. Né? A causa é a mentalidade, uma escolha, uma decisão, uma não prioridade, uma falta de autoconhecimento mesmo das escolhas, das fugas que eu estou tendo e usando o dinheiro como uma anestesia de solução, né? Uma moeda de prazer, quero ter esse carro para estar feliz, eu quero ter essa bolsa para eu me sentir bem. Bom, então você não se sente bem. Então você não é feliz, você quer ter o carro. E esse prazerzinho passa rápido. No último bate-papo que a gente teve aqui com a nossa amiga Ana Paula, eu falei, isso é muito comum entre as mulheres, né? Voltando aqui nos exemplos da bolsa. Não, eu quero ter essa bolsa para eu me sentir empoderada, essa marca, essa grife e tal. Bom, então o poder está na bolsa, não está em você. O dia que te tirarem essa bolsa, você já não é mais uma mulher poderosa. Né? A gente até brincou que eu e ela, não, o poder está em mim. A gente empodera a bolsa. Tudo bem ter a bolsa, legal, no momento certo. Bolsa, carro, relógio, celular, o que for. Mas não que eu vou me sentir alguém mais especial, mais aceitável, ou de passar um status, uma credibilidade, porque eu ando com isso. Porque senão, no momento que eu não tiver aquilo, aí eu me torno escravo. E o problema não é possuir coisas, é as coisas nos possuírem. E se o meu poder pessoal, a minha autoestima está depositada no bem material, significa que não está em mim. Vazou o poder pessoal. Né? Então fica aí de presente essa lei de spoiler aí das 8 leis existenciais para a nossa troca aqui, a lei da causa e efeito. Fantástico, Flávio, fantástico. E é interessante quando você fala do processo de vitimização, as pessoas primeiro têm uma dificuldade de aceitar. A aceitação é uma dificuldade inerente do ser humano. E a segunda dificuldade é a transferência de responsabilidade. Uau. Então, né, quem quer assumir responsabilidade? Ninguém quer assumir responsabilidade. E é interessante, aí pegando um exemplo bíblico, um histórico, né, eu falo o seguinte, olha, quando Deus chegou para Eva e virou para Eva, Eva, você tinha tudo aqui para usufruir desse jardim aqui. Por que você comeu do fruto? Aí a Eva virou, foi a cobra. Transferindo a responsabilidade, né? Eles tinham ali semana de compliance, só 2 pessoas no compliance, Adão e Eva. A auditoria estava né? lá A auditoria. impecável. Né? E aí só tinha uma regra que não podia ser burlada. E aí, na hora que é perguntado, não, mas foi a cobra. Aí chega para Adão, e aí Adão, mas você comeu do fruto? Foi essa mulher que você me deu.
né? É. Transferindo a Sempre responsabilidade, terceirizando. sempre terceirizando, né? E assim, É. para quem acredita, é dessa descendência que a gente vem. E é muito doloroso a gente assumir que a gente é vítima. E a gente se percebe. Eu me policio e me fiscalizo direto. Onde é que eu tô sendo vítima? Em algum lugar que eu não tô assumindo, em alguma gavetinha, em alguma área. Porque dói. Você tem que olhar pro espelho e falar, é você mesmo, tá? É você, né? E aí é interessante, Flávia, teve uma pessoa uma vez que ela virou para mim e falou assim, eu tenho um trauma, eu não consigo, eu não gosto de lembrar. Eu não tive o direito de ter um filho. Aí eu virei para ela e falei assim, como? Ela, não, eu não tive um direito de ter um filho. Eu falei, por que você não teve um direito de ter um filho? Ela falou, não, porque eu tive uma doença com tantos anos, e aí eu não podia engravidar mais. Eu falei, tá, mas a minha pergunta continua, por que você não teve o direito de ter um filho? Você não teve o direito de ter um filho biológico, mas você podia ter tido um filho adotado, você podia ter outros tipos, né, de filhos, né, filho do coração, filho de criação, filho de... Todos os dias depois do dia que você ficou sabendo que você não poderia ter um filho biológico, a vida te deu oportunidade de você ter filhos de outra forma. Expandir, né, a visão, sair Expanda daquele a visão, ponto. saia dessa questão de ficar só vivendo aquela dor, não é? A Bíblia fala lá, o livro de Salomão, de que existem amigos mais chegados do que irmãos. Ou seja, os de fora, eles podem ser tão importantes, tão fundamentais quanto aqueles que estão de dentro. Vai falar quantas festas de natais aí são mais constrangedoras do que alegres e felizes quando vai se reunir família, né? Total. Então, o problema é que a dificuldade de ampliar a visão, a dificuldade de ser o coitadinho, não é? Das pessoas poderem ter pena. É confortável esse É lugar, muito né? Entre confortável, aspas. porque justifica a falta de esforço Sim, de fazer alguma coisa. de romper. Então, muitas das vezes as pessoas acabam vivendo o ciclo da mediocridade porque não querem assumir a autorresponsabilidade Autorresponsabilidade. de que elas é que tem que fazer Sim. acontecer a vida delas. E eu falo isso, Flávia, porque mesmo tendo livros em casa, muitos anos na minha vida eu vivi assim. Muitos anos na minha vida, doía, mas era mais confortável viver aquela dor, aquele sofrimento, aquele nível de vida, do que poder sair fora da caixa, pensar fora da caixa e fazer coisas que eu faço hoje. Tanto que tem coisas que eu estou experimentando hoje, que poderia 10, 20 anos atrás já ter acontecido. Porque a zona de conforto, ela tem esse nome porque ela é confortável, mas ela não é boa. Porque ela te põe, muitas das vezes, vivendo um ciclo de sofrimento e dor. E você não quer sair, porque você conhece. E aí, quando você imagina dar um passo fora daquilo ali, vem o medo. E aí o medo, ele nos trava, ele nos impede de alcançar algo a mais. E muitas das vezes as pessoas hoje também não estão melhores financeiramente porque o medo emperra elas de tomarem algumas atitudes, algumas decisões, mudar algum tipo de comportamento, justamente porque é desconhecido. E aí vai a importância do adquirir o conhecimento. Porque pelo menos se você tem um conhecimento, você pode até não praticá-lo. Às vezes 1 hora você vai praticar, mas o adquirir o conhecimento é o próximo passo. E depois praticá-lo. Porque essa mudança de mentalidade, ela é interessante, porque para ela se tornar confortável, é igual banho, tem que ser todo dia, tem que praticá-la todo dia. Então tem gente que às vezes vem para o processo terapêutico e fala, ah, mas isso que você está falando eu já sei. Eu falei, pois é, você sabe, mas não pratica, então não está adiantando nada ter esse conhecimento. Eu estou aqui justamente para te entregar uma metodologia para que você possa o quê? Praticar. Para que você possa então todos os dias, porque é igual banho. Porque se você não toma um banho um dia, começa a feder. E é pior, né? Porque aí esse conhecimento, esse saber está ocupando um espaço sem ser usado, né? E aí também até é uma disfunção, tá? Quebrando uma lei aí de que né, tudo, a energia tem que ser usada, a informação, a ferramenta, o conhecimento tem que ser usado, né? Até coisa parada, né? A pessoa que compra muita coisa, tem aquele armário lotado, é uma energia parada, não está sendo usado, né? Muita gente me pergunta, Flávia, mas qual que é essa linha tênue, né? Achar que posso comprar, querer mais coisa, às vezes eu tenho dinheiro, eu posso ter mais, mas qual que é a linha tênue?
A linha tênue da pessoa próspera, que não é escassa, é usar tudo. Tá dando conta de usar tudo? Todos esses sapatos, todas essas joias, todos esses, né, pertences. Então, se tá parado, é um comportamento que parece de riqueza, de prosperidade, mas é uma impressão de escassez, porque é o ter sem usar, Justamente. né? E é interessante, Assim Flávio, como o conhecimento. o que que o brasileiro ele teme, né? Porque os Estados Unidos, ele é o país que tem a mentalidade que tem, porque as pessoas são empreendedoras. Elas querem viver do empreendedorismo, porque o empreendedorismo ele emancipa. O empreendedorismo ele liberta, o empreendedorismo ele dá independência, mas para a pessoa empreender ela tem que ter disciplina, ela tem que ter foco, ela tem que ter meta, ela tem que ter propósito, né? Então, muitas das vezes na nossa cultura mais vacalhada, vamos dizer assim, né? O brasileiro ele teme isso, da disciplina, né? Do foco, da meta, aí ele prefira estar empregado. E às vezes, o que a gente tem aqui, muitas das vezes, subempregos, né? Aquele emprego que exige uma grande força de trabalho e que remunera muito pouco. E aí a pessoa que às vezes tem um potencial para poder sair daquilo ali, para poder montar o seu negócio, a sua empresa, viver do empreendedorismo e se libertar daquilo ali, ela teme. Ou às vezes quando ela faz isso, aí ela começa a lotar a agenda, ela começa a ter muitos clientes, começa a entrar o primeiro dinheirinho, ela já acha que a empresa está validada. Aí a mentalidade, né, de consumista, né, o capitalismo leva você o tempo inteiro está consumindo, né? É a propaganda da margarina, aquela família linda, sorridente, feliz, aquele café da manhã maravilhoso, e vem aquela margarina como se completasse ali aquela felicidade e fosse Sempre. essencial. Né? Tá falando o quê? Com o inconsciente das pessoas, né? Então, estou citando aqui a propaganda margarina, mas o marketing de Tudo. tudo é feito assim, né? Toda a indústria, né? Como se você fosse viver aquilo ali a partir do momento em que adquirisse aquele produto. E aí a pessoa começa a adquirir, nem validou a sua empresa ainda, nem validou o seu empreendimento ainda. E aí, em vez de investir para aprimorar, melhorar a qualidade, investir para fazer o seu negócio crescer, não. Aí daqui a pouco está quebrando. Por quê? Porque teve uma mentalidade de usar aquele recurso financeiro de uma maneira equivocada. Então, assim, quando a pessoa ela quer dar esse passo, aí é importante a educação financeira, Sim. né? Porque a educação financeira vai ensinar para ela que existem os passos a serem dados antes que ela queira abrir uma segunda unidade do seu negócio, ou antes que ela queira começar a se dar folga, começar a fazer viagens sem o seu negócio ter sido validado, né? Então, o quanto que a educação financeira hoje é importante para essa transição daquela pessoa que está no mundo do trabalho, escravizada, no subemprego, e tem um medo de fazer essa transição para o empreendedorismo e poder se emancipar. O que ela precisa aprender, o que ela precisa adquirir além do conhecimento para que esse risco dessa transição ele seja pormenorizado. É muito rico porque a gente começou esse pilar aqui navegando no medo, né? E mais uma vez, indo aqui para a ponta dos investimentos, tem um grande mentor e professor no qual eu me inspirei bastante, que muitos devem conhecer aqui, que é o Warren Buffett, o maior investidor multibilionário em vida, uma lenda viva, e que hoje ele até se intitula como é que fala? Filântropo, né? De tanto que já doou a sua fortuna em bilhões de dólares, quer dizer, usando o dinheiro dele de propósito. Qual que é uma das máximas dele que eu acho que cabe aqui? O maior risco de tudo, de todo passo, investimento, negócio, projetos, decisão, compra de imóvel, troca de casa, de carro, o risco está em não saber o que está fazendo, em não ter o mínimo de conhecimento, preparo, estudo, investigação mesmo, perguntas, né? A gente fala que para tomar uma decisão financeira, né, a gente vai às vezes fazer um investimento e as pessoas acabam a gente vai entrar nessa parte da transição da carreira, tá? A gente vai só costurar aqui, trazendo nada mais, nada menos que o Warren Buffett aqui para nossa mesa, né, Renato? Que a gente não é bobo, a gente traz esse tipo de figura aqui para nossa mesa. Justamente.
E a gente vai tomar qualquer decisão financeira, então você vai comprar, por exemplo, e eu vejo isso muito nos investimentos, né? As pessoas têm preguiça, zona de conforto, medo do que vai investir, medo de enfrentar o profissional, o gerente do banco, o assessor, acha que aquela pessoa é como se fosse um deus na frente deles, então tem medo de fazer as perguntas. E aí fala, não, põe isso aí na poupança, um CDB, um CD qualquer que eu ouvi falar, e um CD, né? Porque embola esses nomes todos. Só que quando a gente vai comprar um celular, comprar um micro-ondas novo para casa, você passa o quê? Semanas pesquisando, pedindo uma informação que seja, conversando com alguém que já trocou de celular, de computador, seja o que for. Não é assim? A gente não investiga? Se for um carro, então, quanto tempo a gente passa estudando se é um carro comercial, se ele é bom, o que falam dele, custo-benefício? É sobre isso, né? Sobre o que quebra o medo, o que mitiga, né? A gente fala mitigar o risco. É esse tipo de investigação. E com dinheiro, onde gastar ou onde investir, não deveria ser diferente. Esse é um ponto. E aí, voltando para a educação financeira, foi muito interessante que você trouxe, né, indo para a veia profissional, para dar passos aí para avançar como empreendedor, para usar mais o nosso potencial. Uma coisa muito nítida, Renato, é que a falta, o modelo mental de dinheiro da pessoa na vida pessoal dela tende e vai se replicar no empreendimento. Então, se for uma pessoa que nunca teve uma reserva, que nunca pensou em poupar, que nunca olhou e falou assim, peraí, deixa eu ver quanto está entrando, básico, né? Coisa de açougue, de padaria. Deixa eu ver quanto que está entrando e quanto está saindo. No caixa pessoal dela, como trabalhador, como filho, marido, né? Ou mulher dona do seu dinheiro, se ela nunca fez isso, ela vai replicar os padrões, ou medrosos, ou consumistas, ou imediatistas na empresa. Então, a educação financeira, que eu gosto muito mais de inteligência financeira, desse termo, por quê? Porque quando fala educação, isso é muito pessoal meu, essa analogia, a gente eu me sinto meio refém, né? Então, para eu ser educada, eu dependo de alguém. Para eu ser educada, eu preciso ir para um sistema, alguém tem que fazer por mim, não fizeram, então meu destino é esse. Agora, quando eu falo inteligência financeira, é algo que tem que partir de mim. Eu sou o autor, o protagonista, né? A autorresponsável por buscá-la. Não dependo de um sistema educacional para me formar, para me dar uma bandeira. Toma, você foi educada financeiramente. Então, a inteligência financeira está disponível para todos, por menos educação financeira, exemplos, escolas que a gente teve na vida. Então, aí a importância, porque se eu começo a despertar para as minhas finanças pessoais, para onde meu dinheiro vai, como que entra, como que eu faço sobrar, porque é uma coisa linda, Renato. Naturalmente, o dinheiro não vai sobrar. Ele tem o caminho, o dinheiro, ele conhece o destino dele certinho para gastar para o consumo. Então, um dinheiro sem propósito, um dinheiro sem um rumo, sem um objetivo, ele é um dinheiro perdido. É assim, quantas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas esse mês agora, outubro, novembro, veio 13º, veio participação nos lucros, entrou quase 2, 3x a mais da minha renda, eu não sei para onde esse dinheiro foi. Que vida própria que esse dinheiro tem? Porque era um dinheiro sem destino, quer dizer, sem um plano, onde estou hoje, quanto que vai entrar, para onde vai aqui, ó, quais os meus potes, como eu vou gastá-lo, quais são as prioridades. Então, se esse modelo sempre foi falho na vida pessoal, pode ser quando a pessoa ganha 1.000, 3.000, 5.000, 10.000, 50.000, na hora de dar esses passos para empreender, há a tendência de se repetir, de forma quase que espelhada os erros, seja para não ousar, seja para fazer más escolhas, más parcerias, más contratações, ou para nunca ter reservas, né? E a gente sabe que o fluxo de caixa, uma reserva, as pessoas falam na vida pessoal, reserva de emergência. Eu não gosto desse termo, reserva da paz, reserva da tranquilidade, né? A gente sabe que esse colchão financeiro ele é necessário, né? Porque tem nada mais previsível do que os imprevistos. E os imprevistos, às vezes, nos tiram do jogo. Aí a gente, mais uma vez, terceiriza. Não, eu estava fazendo tudo certinho. Foi a crise. Às vezes, Renata, a culpa é do carnaval. Não, Flávia, foi o carnaval que me descontrolou, né? Foi o Natal, mas são coisas que acontecem todo ano. Até a festa do filho é culpada. Foi o aniversário do meu filho que me desprogramou. Mas mudou de data no nascimento dele? Foi de repente aconteceu? É a terceirização. Agora tem uma coisa interessante dentro de todo o contexto que você trouxe, muito rico, Flávia.
coincidindo com A ricamente, gente tem que né? abusar dessa palavra riqueza, Renato. Já é uma quebra. Se permita falar riqueza, tudo é rico, tudo é grandioso. Não é um tabu isso? Poder falar rico, riqueza, Sim, hábitos ricos, vida rica. Um papo rico. O que que é isso aqui que a gente está tendo? Um papo rico. e é interessante porque isso vai muito de encontro com o que a neurociências ela traz, né? Porque a neurociência ela fala, para você poder replicar um hábito, repete. Vai repetindo que uma hora fica natural, fica fácil, Uhum. confortável, não é? Então, você gostou de fazer atividade física? Repete no dia seguinte, repete no outro. Daqui a pouco vai estar naturalizado o hábito de fazer atividade física, né? E é interessante porque a nossa consciência, a nossa inconsciência, diferentemente da nossa consciência, ela aprende diferente. Quando a gente vai assistir um filme, vai assistir uma aula, vai ler um livro, a gente ganha a consciência daquilo que a gente dedicou aquele tempo para poder absorver aquele conteúdo. Agora, não quer dizer necessariamente que você absorveu aquela informação na sua consciência de que o seu inconsciente vai aprender. Não, seu inconsciente não vai aprender. Então, como que o inconsciente vai aprender? Uma das formas mais utilizadas desde os primórdios da antiguidade para que o seu inconsciente possa aprender é com a repetição. Métodos matemáticos, eles trabalham a repetição. Você vai numa aula de matemática, você acabou de aprender ali uma nova forma de fazer uma operação matemática. O que que o seu professor vai te entregar? Uma lista de tarefas para você poder fazer. E aí você vai Repetir. repetir, você vai repetir, você vai repetir, você vai repetir, vai repetir. A exaustão. Mas aí depois que você repetiu, o que que vai acontecer? Aquilo ficou natural, porque o seu cérebro entendeu o mecanismo, o seu inconsciente entendeu a forma como aquilo é feito. Então toda vez que aparecer aquele tipo de problema, ele já vai buscar lá na memória, né, de longo prazo, o quê? Como resolver ali aquele problema. Então a repetição ela é muito importante, ela é fundamental. Porque muitas das vezes as pessoas querem colocar tudo dentro de um padrão. E aí eu volto de novo para o mundo, né? Para o nosso planeta. Nosso planeta ele tem alguns padrões naturais, né, dele. Ele tem um padrão, todo ano ele faz a translação, leva um ano, né, o dia, noite, né, é tarde, vai girando e está mudando, é um padrão, mas é um padrão sempre de um tempo novo, nunca é o mesmo tempo, nunca é o mesmo dia, né? Nunca vivemos uma mesma estação do mesmo Sim. jeito, da mesma forma, nunca, às vezes a temperatura pode estar da mesma forma, mas é num outro tempo, num outro momento. Então nós vivemos tudo o quê? Uma única vez. Então, como nós vivemos tudo uma única vez, como que você vai ter um padrão para tudo sempre? É interessante, uma vez também lendo um autor da área financeira, ele falava, olha, muitas das vezes as pessoas leem cases de sucesso no passado, na bolsa, na área financeira, e querem replicar aquele modelo. Aquele modelo ele foi muito legal lá no passado. Hoje você tem que entender de outras coisas. Aquele modelo ele serve de uma base para Uhum. você começar a iniciar um processo de tomada de decisão? Legal, Uhum. beleza, ele serve de uma base. Mas dizer que só replicar e fazer igualzinho, como se fosse uma fórmula pronta, uma receita de bolo, não, não faça isso, porque o risco de dar errado é muito grande. Uhum. Então, a gente tem que entender de que cada momento é uma decisão em função daquele ambiente, daquele momento, daquela situação. Não é um padrão. Só que o nosso corpo gosta do padrão. Ele gosta do padrãozinho, porque o padrãozinho vai gastar pouca energia, o padrãozinho, já deu certo, então te dá confiança de que vai dar certo de novo. Assim seria muito fácil, né, Sim. ô Flávia, porque a pessoa ia virar e falar assim: "Ah, esse aqui é os 5 números que mais saem na Mega Sena, vou lá, vou jogar eles e pronto, vou acertar". Não é assim, vai estar jogando, o dinheiro fora, não é, porque é probabilístico, tudo na vida é probabilístico, Uhum. né. Então, a partir do momento em que a gente entende que vivemos um mundo de probabilidades, que nossas decisões elas são probabilísticas, né, então a gente descarta o padrão,
tem ele só como uma base para iniciar um processo de tomada de decisão. A gente entende os riscos e aí a gente vai fazer um processo de tomar decisão onde pode dar certo, pode não dar certo, ou pode estar no meio a meio ali, né? E pronto. Então, assim, ter esse entendimento também é fundamental para uma vida financeira de equilíbrio, Uhum, qualidade e com inteligência uhum. financeira, né, Flávio? Perfeito. Principalmente, Renato, essa semente que você trouxe aí prosperou aqui enquanto você falava, essa questão da repetição. Porque assim como é desafiador quebrar principalmente aquele primeiro passo de investir. Por quê? Porque tem o tabu, a falta de conhecimento e o medo do desconhecido. Eu nunca fiz, Flávio, eu tenho medo de perder dinheiro, né? Só que uma coisa que a pessoa já está perdendo dinheiro por não estar investindo. Né? Não só pelo poder da inflação, né? Pela perda do poder de compra, mas porque esse dinheiro ele está indo para algum outro lugar que não está tornando a vida dela melhor. Se Então, está na poupança, ela está perdendo dinheiro, né? também, pela própria inflação e por estar mal aplicado. Poupança é o dinheiro descansar, ele está lá preguiçoso, guardado. Investir é o dinheiro trabalhar. Então, poupar não é investir. Poupar é uma reserva automática ali. E uma coisa, eu chamo a poupança de jurássica, uma coisa jurássica, que é cheia de tabu, a gente acha que aquilo é mais seguro, mais protegido, porque é zona de conforto e não é. É o mesmo risco bancário dos outros produtos de renda fixa, que é a categoria da poupança. Mas, voltando aqui na semente que prosperou aqui, o primeiro passo já de fazer o dinheiro sobrar, ter a coragem de investir, né? A permissão é mais do que a coragem, é o merecimento, né? Porque eu falo que investir é uma questão de amor próprio. De fazer esse dinheiro voltar para mim e bancar os meus prazeres, os meus luxos, a nossa liberdade. Mas esse primeiro passo já é um romper para a pessoa. E aí, depois que ela vence ele, tem que entrar no que você trouxe, que é a repetição. Enquanto você ia falando a palavra repetição, repetição, só vinha aqui para mim, ó, juros compostos, juros compostos, juros compostos. Essa é a forma dos juros compostos, né? Não é eu vou colocar, é igualzinho plantar a lei de uma semeadura, né? Voltando aqui no nosso manual de vida, que é a Bíblia. É planta, tempo, rega e colhe. Não é planta, colhe. Planta, colhe é um resumo, né, da história do início e do resultado. Mas olha para você ver se no resultado financeiro, nos investimentos, não faz sentido. É planta, rega, amanhã rega de novo, e repete, e espera o tempo fazer o trabalho dele e vai colher frutos. Frutos de quê? Financeiro, lucros, juros, dividendos, qualidade de vida, renda passiva, né? Porque quando esse dinheiro começa a trabalhar para mim, vamos supor que eu investi, e é por isso que a repetição é muito importante. Foi essa semente que você me trouxe. Então, vamos supor que eu comecei a investir, tenho lá um recurso de R$1.000, R$10.000, só uma referência aqui, e esse recurso começou a me dar R$100 de lucros, de juros, né? E a gente começou falando aqui do Brasil. O Brasil é um país favorável para isso, porque a gente sabe que o nosso juros é alto, nossa taxa Selic. Você não precisa entender de economia para entender que a vida inteira as pessoas ouviram falar da inflação, de um juros alto, né? Por ser uma economia fraca, porque não é legal. Mas para investir, isso é muito favorável. Então, vamos supor que a gente tinha R$1.000 lá e esses R$1.000 foram rendendo R$100, R$200 todo mês. Isso já é uma renda passiva. Flávia, mas você não conhece minha vida, R$200 não resolve nada. Mas é assim que você constrói uma esteira. Então, vamos supor que esses R$200 já pague, não sei, meio tanque de gasolina do carro, que seja. Enfim, você já não depende mais do seu esforço, trabalho, tempo de produzir esses R$200 para pagar essa gasolina, essa conta de energia, de CEMIG, por exemplo. É assim que se constrói a esteira de renda passiva, ou seja, de outra fonte de renda te ajudando a pagar as suas despesas, que seja um boleto, que seja uma conta, mas aquela ali você está livre. Só que é a repetição que vai construir essa independência financeira, mês a mês. Então, é essa falta de enxergar um pouco o longo prazo, de saber o quanto que aqueles R$200 que hoje me banca, né? Vamos supor que seja um salão, um corte masculino, porque feminino eu já sei que R$200 não dá, viu, gente? Feminino não dá, não. Então, vamos supor que isso já pague o seu salão, o seu, como é que fala? O seu lifestyle aí de salão masculino que seja. Poxa, isso já saiu das suas costas, né? Daqui a pouco tem 300, 500, é assim que se constrói. Fora isso, sem esse ciclo de repetição, só que, enquanto você está fazendo a sua parte, a maravilha dos juros compostos está lá, fazendo a parte dele, né? E o horizonte de tempo também nos favorece. Só que aí exige um requisito interno, não externo, chamado paciência e constância. Repete, repete, repete. Foi essa semente que brotou aqui.
Maravilha, Flávia, maravilha. E nós estamos chegando no finalzinho do nosso podcast. Foi um grande prazer, uma imensa satisfação estar te recebendo aqui. Te falo que, mais uma vez, aprendi demais. Eu adoro fazer podcast, porque são pessoas ricas que vêm aqui e que trazem conteúdos fantásticos, que acabam ensinando, né, para a gente. Eu falo que eu estou aqui igual uma esponjinha, absorvendo um pouquinho de cada um. E né, podendo utilizar aí no dia a dia. E espero também que a nossa audiência tenha amado aí esse podcast, porque sensacional. Tenho certeza que quem ficou até aqui assistindo o nosso podcast trouxe para eles vários insights que eles podem aí estar utilizando na vida. E lembrando, gente, é igual banho, tem que usar dessa consciência todos os dias, né, ter essa decisão todo dia. E aí, Flávio, eu queria que você deixasse aí as considerações finais, já partindo para a gente poder encerrar. Não queria, né? Queria ficar aqui. Eu Era sei que ainda fácil, tem né? muito conteúdo, né? Você tem aí muitas leis ainda que podem ainda ser explicadas, mas vai ficar para outra oportunidade. E você está com um livro aí que é seu também, né? Que você pode apresentar aí para a nossa audiência, para que as pessoas possam começar a investir em conhecimento, e um conhecimento, né, o livro, a leitura de um livro, ela é fundamental. Realmente as pessoas aprendem muito, tem muitos insights, muitos exemplos, ferramentas, né, que elas possam levar para a vida, e você está aí com um livro fantástico aí, que eu tenho certeza que aqueles que puderem ter o prazer de ler, vão adquirir um conhecimento fundamental aí na área financeira. Perfeitamente, ricamente, Renato, foi uma troca muito rica, já agradeço aí também foi totalmente recíproco aqui, esse fluxo de aprendizado e de trocas, né? O conhecimento, mais uma vez, é uma semente que, principalmente, quando ela tem essa casadinha, ela prospera, né? Então, os insights, a troca aqui, ela foi se multiplicando porque duas mentes, né, prosperam e geram esse fruto aí, mais do que a gente tentar fazer as coisas sozinhos. Então, foi um prazer, uma felicidade estar aqui, fazendo parte pela primeira vez do Café para Despertar. Parabéns a todos aí que estão tendo a oportunidade de receber esse conteúdo riquíssimo que o Renato está, né, garimpando e produzindo e trazendo para vocês aqui, tantos profissionais com certeza. E a semente que eu deixo é essa. O conhecimento, ele sempre vai trazer os melhores frutos, frutos financeiros, né, e frutos de melhor qualidade de vida. Então ele é uma semente, ele tem que ser plantado. Essa obra, esse livro aqui, se chama Financeiramente, que eu tive a honra de ser convidada para participar, 28 passos para a sua liberdade financeira. E aqui tem sementes, né, até de alguns outros mentores também a nível Brasil, que foram selecionados, e uma das máximas que a Flávia ricamente, aqui num dos meus capítulos aqui que eu compartilho, é essa: conhecimento é dinheiro. Conhecimento faz mais dinheiro. Então, talvez seu foco é mais dinheiro, tá só na mira errada, tá tudo bem. Foca no conhecimento que ele naturalmente, organicamente vai te trazer mais dinheiro. E o dinheiro, ele serve para nos tornar livres e não refém deles. É o dinheiro que deve servir ao nosso propósito e não ao contrário. A gente viveu uma vida perseguindo o dinheiro. Não foi para isso que Deus nos colocou aqui. A Bíblia é o livro, é o manual de vida que mais fala sobre dinheiro, repete sobre prosperidade por isso, porque também é uma lei natural, deveria ser mais natural. Se é natural, não combina com sacrifício, com luta, com pesar, com sofrimento, né? Mas tem que ser mudada essa chavinha mental. E o conhecimento nos dá essa luz, esse farol. Então foi um prazer compartilhar aqui com essa audiência rica do Renato, e vai ser um prazer conhecer mais pessoas aí desse grupo seleto, para que a saúde financeira e os investimentos possam sim mudar a nossa vida, e cada um que muda, né, a sua própria vida, que traz essa luz, se torna uma inspiração, uma referência, tanto para o seu próprio núcleo familiar, quanto para o seu trabalho, dentro do seu emprego, do seu ciclo de amizades. Então é meio que uma missão, uma responsabilidade nossa tomar posse desse acesso à saúde financeira e aos investimentos com propósito. Fantástico, Flávio. E eu quero fazer um convite para você, para que você possa conhecer o livro Eu Emocional. O Eu Emocional é meu último livro, está sendo aí um sucesso de vendas, está nas principais plataformas digitais, também nas maiores livrarias do país. E o Eu Emocional quer te ensinar a poder gerenciar melhor as emoções. Como nós falamos aqui desde o início, que a maioria das nossas decisões elas são emocionais, por isso irracionais, é justamente por quê? Porque a gente não conhece como que funciona essa sistemática das emoções.
Então a gente vai tomando decisões emocionais, muitas delas a gente se arrepende, não é mesmo? Então aqui você adquire o conhecimento, que de posse do conhecimento você vai poder tomar melhores decisões, e a partir dessa tomada de melhores decisões, você vai ter resultados mais satisfatórios na vida. Então fica aqui o convite para você poder procurar na internet aí, que vai achar facilmente o livro Eu Emocional, que eu tenho certeza que vai ser uma aquisição de conhecimento fantástica. E, Investimento, pode ter certeza que isso é um investimento, porque traz retorno. sem dúvida, todo livro, né, ele nos traz insights, conhecimento e algo em que a gente acaba aprendendo. A gente é uma Descortina, né? esponjinha, Um né? véu, né? Justamente, a gente consegue ampliar a visão, né? Perfeito, Eu, Renato. assim, eu sou um aficionado em livros, né? Devoradora, Leio é. muito, leio aí mais de 50 livros por ano e realmente eu aprendo muito com os livros, né? É fantástico. E vira um relacionamento, né? Eu gosto que o meu livro fica assim, ó, surradinho, rabiscado, se relacionar, pra gente trocar essa energia de que tá consumindo algo ali, mudando a nossa vida. É muito Justamente. rico. O meu também. Esse aqui não, porque esse eu vou te dar de presente, Flávia, Uau! Olha que para você riqueza. poder levar para sua casa. Tenho certeza que vai te ajudar também a ampliar esses horizontes aí relacionados à área emocional. Café para Despertar Recebo. fica por aqui e nós voltamos numa próxima oportunidade, sempre com pessoas ricas de conhecimento e informação, assim como foi com a Flávia. Fica ligadinho aí para o próximo episódio. Um abraço. Tchau.